Glória a Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu quero, antes de estar externando os devidos agradecimentos, convidá-los para que abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus nos escreveu, capítulo 6. Iremos fazer menção somente da parte A do versículo 9, já será o suficiente para a abertura deste congresso maravilhoso. Evangelho de Jesus sob a perspectiva de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, a oportunidade que me fora gerada de mais um ano poder estar aqui juntamente com esses adolescentes maravilhosos, com todo este campo da Rio de Janeiro. Que Deus continue abençoando muitíssimo esse ministério, essa igreja. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Timóteo e de todos os pastores que labutam juntamente com ele aqui nesta obra, fazendo essa igreja continuar avançando, né? Essa igreja tem um legado, tem uma história, e o que define ela é que a mão de Deus está sobre esta obra. Que Deus continue abençoando muitíssimo a vida do presbítero Rafael, amém? Meu amigo, uma honra, tá bom? Poder te atender mais um ano, tem uma bênção, tem uma potência na mão de Deus. Deus sabe quem Ele confia responsabilidade, tanto tu quanto a sua esposa, amém? Ele confia muito em vocês, é uma grande obra. Liderar adolescentes não é fácil, mas dando controle. A dificuldade vem só para que ele possa se manifestar de uma forma maior ainda. Que Deus continue, tá bom? Te guardando. Aos ministros, é uma honra, tá bom? Poder compartilhar o altar, cada um de vocês, meu amigo Estevão que está ali. É uma honra. Que Deus continue abençoando muitíssimo a vida dos senhores, de toda a amada igreja. Que Deus continue derramando todas as bênçãos dos céus sobre as vossas vidas. Assim como foi dito, só para ressaltar, eu sou membro ali da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Meia, sou evangelista do campo, pastor presidente, nosso pastor presidente, pastor Pedro Galdino, meu mentor e orientador. E eu congrego na filial do nosso campo, que tem ali no bairro do Santo Cristo, filial dirigida pelo evangelista Emerson Valença. Em meu nome, eu trago um abraço do campo e vim acompanhada de parte da minha casa. Minha esposa não pôde vir porque está cumprindo uma agenda no aniversário de uma igreja, e creio que não falta oportunidade para ela poder estar aqui. Desse tempo dela se deslocar de lá para cá, ela viria, mas esse trânsito está uma maravilha hoje, as oportunidades não faltarão. Então está comigo ali minha primogênita, Ana Luísa, está o meu caçula, Mateus Lucas, está o Levi Moisés, e meu amigo, irmão e companheiro e obreiro provado lá da igreja, Gabriel, também, que é um exímio pregador. Rafael prega demais, cheio de Deus, é um estudioso, é um dos melhores clientes lá da minha livraria, Bíblia Dentro. Esse gosta. Que Deus continue te abençoando. Vamos lá, gente. Mateus capítulo 6, versículo 9, parte A, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Amém? Podem tomar vossos assentos. Meus irmãos, olhem para cá. Eu preciso de 35 minutos da sua atenção. Será o suficiente só para prepararmos o caminho, né, para o andamento dessa festividade. É uma mensagem simples aqui para compartilhar com vocês, mas eu creio que vai edificar as vossas vidas. Esses 35 minutos, deixa eu tomar logo 5 minutos de antemão para te dizer que ao final, você que puder e quiser, eu gosto do Tiago Góes, acompanha ele, quero abençoá-lo, não se retenha, até mesmo você que porventura não me conhece, né, está me conhecendo hoje, gostei dele, quero abençoá-lo, eu tenho os meus materiais, tá? Para onde quer que a gente vá, eu os levo. Quem acompanha a nossa caminhada ministerial, a minha
e da minha esposa sabe da nossa enorme correria nessa área, nossa vida voltada diretamente para a área ministerial. Porém, Deus ele tem sido muito fiel, tem cuidado de tudo, e eu tenho um pensamento, irmão, por mais que a gente seja muito bem recebido por igrejas durante todo o ano, no estado, fora do estado, seja muito bem abençoado, o meu pensamento sempre será ser minimamente pesado para essas igrejas, e uma forma de poder ajudar é levando os meus materiais. Quem acompanha minha esposa, sabe que lá em casa a gente tem o nosso ministério familiar, que é enorme, né? Lá em casa eu brinco e digo que a gente não tem filhos, a gente tem uma creche, amém? Tem 3 aqui, é só parte, né? Tem mais 2, amém? Minha esposa seguiu a Bíblia, arrisca o crescer e multiplicar, porém Deus tem sido fiel, nunca deixou faltar nada, eu sou muito grato a Deus. Então, por ter muito filho, a gente tem que trabalhar muito. Então, eu atuo em várias áreas, além de ser um pregador, sou um professor graduado de teologia, e também tenho empreendimentos, dentre eles a minha livraria evangélica Bíblia Dentro e os docinhos que a minha esposa faz. Então, você que puder, tem aqui o meu novo livro, Identidade Preservada, saiu em abril, muito bom o conteúdo. Você que quer entender mais sobre a importância de estar preparado para a volta de Cristo, é sobre isso que eu discorro aqui. Faço uma análise de Mateus 24 e de Mateus 25, explicando o maior sermão escatológico registrado nas Escrituras e Jesus que o pregou. Você vai entender que a importância da iminência da volta de Cristo. Não vai dar para se preparar quando a trombeta tocar, filho. Tem que estar preparado desde já. Amém? Senão tu vai ficar, irmão. E é um alerta que você precisa levar consigo durante toda a sua caminhada aqui na terra. Eu dou uma ênfase aqui interessante às 3 parábolas que finalizam esse sermão, que vão falar ou vão configurar o tema do livro, Identidade Preservada, que é a fidelidade, prudência e o cuidado que devemos ter com aquilo que Deus nos confiou. Aqui eu explico as parábolas de uma forma interessante. Por exemplo, parábola das 10 virgens. Aparentemente parece que todo mundo é igual. As 10 são virgens, as 10 têm lamparina, as 10 são semelhantes ao reino, as 10 cochilaram, as 10 dormiram. Rafael, parece que todo mundo é igual. Só que Jesus diz, não são, não. Há uma diferenciação. Há 5 prudentes e 5 loucas. E o que configurou essa diferenciação? A reserva de azeite. E a pergunta que fica é, por que a reserva? E é simples, o vasilhame de azeite, que era levado à reserva ali, né, o vasilhame, na luz de Kenneth Bailey, no seu livro Jesus sobre a ótica do Oriente Médio, ele que é um especialista em cultura da Palestina nos tempos de Jesus, eu uso uma boa bibliografia por trás desse livro, ele diz que o vasilhame não era levado de forma exposta, mas era levado entre as vestes, então ninguém via, ninguém sabia quem tinha. Reparou? Por noivo o que importa não é o que todo mundo está vendo, mas é aquilo que ele sabe, quem tem e quem não tem. Por isso que quando a trombeta tocar, a gente vai saber quem é quem de verdade. Amém? Então esse livro aqui, irmão, é uma pancada que eu creio que você vai gostar muito. O que importa para Deus não é o dom que carregamos, mas a identidade que possuímos. Amém? Identidade preservada. Puder dar uma força, eu vou pedir para o Rafael, ao final, pedir para um obreiro botar uma mesinha lá fora. Tem aqui também Quarto de Guerra, devocional para os jovens, papai e mamãe. Abençoar um adolescente com um livro desse para fortalecer a vida dele de oração. Tem que ser prioridade na sua vida. Quarto de Guerra, devocional sobre oração. Manual do pregador, para vocês também, que querem aperfeiçoar o dom que Deus confiou a vocês. Esse manual vai te ensinar a construir mensagem positiva, textual, uma mensagem expositiva, textual, uma mensagem bem explicada, bem desenvolvida, trabalhando no contexto inicial, contexto remoto, contexto imediato, saber classificar textos, entender o que é significado e significância do texto, toda aquela parte chata para se construir um sermão. Manual do pregador vai te entregar de todo o seu entendimento como ser um cristão
no mundo pós-moderno, muito bom, como deve ser o seu comportamento conforme as novidades que estão tentando colocar, implantar no meio da igreja. Por exemplo, como deve ser um comportamento de cristão com relação à tatuagem, com relação à música secular, com relação ao segundo casamento, e dentre outras coisas, amém? Muito bom para você construir uma boa apologética esse livro. E para fechar, como pregar e ensinar no Antigo Testamento. Esse livro vai te ensinar a explicar, a construir bons estudos. Isso aqui para professor de escola dominical, para quem exerce a área do ensino, é uma maravilha. Como pregar e ensinar no Antigo Testamento. Como o Antigo Testamento foi construído, transmitido, desenvolvido, você vai aprender nesse livro. Tem outros que eu vou expor lá fora, tem Mulheres Improváveis, tem o Poder da Mulher que Ora, tem coisa boa, tem devocional para as mulheres da casa, tá? Tem Bíblias limpas para os jovens que gostam, branca, marrom, King James, tem um box História da Igreja, baratinho, irmão, toda a história da igreja, desde a igreja primitiva até o dia de hoje, 3 livros, um box, R$80, irmão, está praticamente de graça. O meu livro é 30, a maioria dos livros tudo 30, então você que puder. Tá bom, Rafael? Puder dar uma força, sentindo que o Rafael vai pegar uns 5 livros aí para poder sortear para os jovens que não falta escola dominical, mas assim eu senti. Foi a revelação? Foi do Espírito? Ah, coisa boa. Amém, jovem? Glória a Deus. E no final tem aquela palha italiana que vocês comeram ano passado, mesma qualidade, tá? 1 é 3, 2 é 5, 4 é 10, e aqui na Rio de Janeiro minha esposa já autorizou fazer 10 palhas por R$20, tá bom? Aceito todos os meios de pagamento, sempre lembrando, no cartão de crédito eu ofereço parcelamento sem juros a partir de R$100. Dá lugar, invista no seu ministério e veja Deus investindo em você. Olhe para cá, meus amados, nós estamos aqui diante do Evangelho de Jesus, segundo Mateus nos escreveu. E quando a gente para estudar a vida de Cristo, sobre a ótica desses homens que foram designados para tal responsabilidade, seja ele João Marcos, Mateus, Lucas ou João, está explícito nos escritos deles, está escancarado que o objetivo deles é o mesmo: transmitir, relatar as principais obras que Jesus realizou durante o curso do seu ministério público terreno, de aproximadamente um tempo ali de 3 anos e meio, apresentar as principais obras que Cristo realizou quando esteve aqui na terra, na sua forma plenamente homem, plenamente Deus, uma pessoa, 2 naturezas durante aquele período ministerial de Cristo. Então, o objetivo deles é o mesmo: relatar os principais ensinos, os principais milagres, sinais e maravilhas que acompanhavam de forma constante o ministério de Cristo. Porém, se o objetivo deles era o mesmo, a abordagem que cada um vai se utilizar para apresentar um objetivo que é o mesmo é diferenciada. Cada um traz consigo uma construção de abordagem bem peculiar. E a pergunta que nasce é: o porquê dessa diferenciação de abordagem, se o objetivo é o mesmo? Simples. Essa diferença de abordagem nasce da necessidade que havia-se do público primário de cada geógrafo, de cada autor sagrado. Cada autor, quando for inspirado pelo Espírito Santo para escrever tal texto, ele tinha um público primário em mente, que nós chamamos, hermeneuticamente falando, de os primeiros destinatários. E no caso de Mateus, que é o livro para a mensagem desta noite, quem é o público primário de Mateus? Os judeus, ali da região da Judéia. E falar dos judeus, e falar da região da Judéia naquele período, no primeiro século da era cristã, é você ter que ter em mente uma sociedade que estava recomeçando, um povo, Estevão, meu amigo,
que estavam se reconstruindo. Afinal de contas, eles vieram de um período terrível, um período esse denominado de período interbíblico ou período intertestamentário, período de em volta de 400 anos, ali os 4 séculos finais, ali do primeiro, antes de Cristo, né? E foi um período que Deus cessou, não falou, não houve inspiração do Espírito Santo, Deus cessou de falar, mas não deixou de agir. Muitos homens influenciados por Satanás se levantaram durante aquele período, e o intento que eles carregavam no seu coração era extinguir o povo judeu. Então, quando nós adentramos no primeiro século da era cristã, temos que ter em mente uma sociedade que está recomeçando, estão debaixo de um pesado jugo romano, e eles têm essa missão, se reconstruir. E, por conta disso, a pobreza naquele período era uma realidade extremada, muito por conta das altas cargas tributárias que Roma imputava sobre toda a província por ela controlada. Então, o judeu naquele período, ele trabalhava para pagar impostos, e o que sobrava se comprava um mantimento necessário para a sua família. Então, a pobreza era uma realidade terrível no primeiro século da era cristã. Aí você fala e pensa, mas Tiago, analisando o Novo Testamento, por diversas ocasiões eu vi a menção, né, li sobre a menção ali de pedintes de esmola, e logo eu penso, se tem quem está pedindo esmola, é porque tem quem dê, e é verdade. Assim como havia o lado extremado da pobreza, também havia o outro lado. Por mais que pequeno fosse, eles existiam, aqueles que tinham um bom poder aquisitivo. O problema é que quem está dando esmola não está dando porque ama o seu próximo, não está dando para cumprir o mandamento, não está dando esmola por empatia ou mera filantropia, não, está dando para querer aparecer, está dando para dizer, ó, sou eu que estou fazendo. Jesus condenou isso em Mateus capítulo 6, no versículo 2, quando ele diz, ó, vós quando dereis esmolas, não fazeis como fazem os hipócritas, que tocam trombeta diante de si. Jesus se utiliza de uma figura ali por nome de hipérbole, que é uma forma exagerada de se apresentar algo, porque ele quer que a gente entenda a importância do que ele está ensinando. Então, quem estava dando esmola, estava dando para querer aparecer, ó, sou eu que estou fazendo, ó, sou eu que estou dando, ó, é eu que estou, sou eu. Então, repare que o lado social estava quebrado, defasado. E se o lado social está quebrado, nós somos tendenciosos a correr para o lado espiritual. E falar do lado espiritual ali, na região da Judéia, né, do primeiro século da era cristã, é você ter que ter em mente a religião que determinava o curso, o judaísmo. E o judaísmo, ele tinha 2 tipos de liderança. Um grupo minoritário, porém composto ali pelos homens que faziam parte de uma parte, né, desculpa a redundância, da sociedade que se chamava os aristocratas, eram os camaradas com alto poder aquisitivo e que ocupavam as cadeiras mais importantes. Esses homens tinham o nome de saduceus, e o outro grupo por nome de fariseus, um grupo maior. Tanto um grupo quanto o outro eram compostos por homens, tendo isso aqui, extremamente soberbos, presunçosos, arrogantes, cheios de si. Esses homens deveriam ter o papel de trazer as pessoas até Deus, mas eles estavam fazendo o inverso. De vez de trazer para perto de Deus, eles estavam afastando as pessoas, jogando para longe. Porque esses homens construíram uma cerca em volta do Senhor, na mente deles, e só eles tinham a chave da porta de acesso a Deus. Só acessaria a Deus quem eles quisessem. Então, para acessar a Deus, não bastava só cumprir a lei mosaica, tinha também as leis orais, as tradições, como era chamado também a tradição dos anciões, ou as leis orais. Se você deixasse de cumprir qualquer requisito na mente deles, tu não prestava, tu não valia nada, tu era descartável, tu podia ser jogado fora. Ao invés de aproximarem
as pessoas de Deus, esses homens estavam afastando. Porém, Jesus, o próprio Filho de Deus, durante todo o seu ministério terreno, ele foi na contramão dessa liderança que exalava essa religiosidade genérica, um legalismo fajuto. E dentre esses combates, esses confrontos de Jesus contra essa liderança, nós temos, por exemplo, Mateus 23. Há um público de um lado ouvindo Jesus, há uma liderança de outro lado, e ele olha e diz, versículo 3 do capítulo 23 de Mateus: façam tudo que eles disserem, mas não ajam de acordo com as suas atitudes, porque eles falam, mas não fazem. Versículo 4: querem atar um jugo pesado sobre o povo, mas eles nem com um só dedo os querem mover. É em Mateus 23 agora, que Jesus vai começar a fazer algumas analogias. Ele vai comparar esses homens, esses líderes daquela época, a condutores cegos, insensatos. É dentro desse texto que Jesus começa a exortar eles, dizendo, por exemplo, no versículo 24: vocês querem coar um mosquito, mas engolem um camelo. Ele continua no versículo 25 dizendo: querem limpar o copo por fora, mas por dentro o copo permanece sujo. No versículo 27 ele faz a analogia que talvez todos aqui já ouviram em algum momento. Ele vai comparar esses homens a sepulcro caiado, bonitinho por fora, cheio de ossos podres por dentro. É em Mateus 23 que vai nascer as 7 condenações e as 7 definições de Jesus com relação a esses líderes daquela época. Por 7 vezes, Estevão, Jesus vai falar para eles: ai de vós, ai de vós, ai de vós. E por 7 vezes ele vai definir esses homens como hipócritas. 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 E é interessante, porque na expressão hipócritas, no Novo Testamento, no manuscrito, você se depara com a palavra do grego koiné, neotestamentário, hupokrites, traduzido para a nossa língua portuguesa, grande parte das vezes como hipócrita. E essa expressão, ela é oriunda ali do meio das peças teatrais que ocorriam na Grécia. Atores que contracenavam usando uma espécie de máscara de cera. Dessa máscara de cera, por exemplo, no latim, vem a expressão na língua portuguesa sinceridade, que é a junção de 2 palavras latinas: sine, ceros, sem máscara, porque uma pessoa sincera, ela anda sem máscara. Inverso disso, o mascarado, o hipócrita, ele é uma coisa na sua frente, mas a verdade só aparece por trás. Fala manso na sua frente, fala grosso e alto por trás. Na tua frente eu quero que tudo dê certo, mas por trás eu quero mais que tudo dê errado. Diz que vai obedecer na sua frente, mas por trás vive desobedecendo. Para esse tipo de conduta, Jesus está dizendo, Mateus 23, versículo 33: raça de víboras, quem vos livrará? Como escapareis da condenação do inferno? Terrível. Porém, é na contramão desses homens que Deus construiu os seus ensinos. Como assim, pregador? Você vai entender onde eu quero chegar. Esses homens tinham raiva de Jesus, porque Jesus verdadeiramente ensinava o que é ser um seguidor de Deus, o que é servir a Deus de verdade. E esses ensinos eram acompanhados por sinais, milagres. E por causa disso, uma grande multidão sempre seguiu Jesus. E dentre essas multidões que estavam seguindo Jesus, tem um tempo, um período, em que Jesus, ao olhar a grande multidão, nasce no coração dele
Ele pregava um dos sermões mais lindos da Bíblia Sagrada. Há uma multidão seguindo ele, e ele tem que se utilizar de uma estratégia, porque naquele período não se tinha a tecnologia que nós temos hoje, esse sistema de som maravilhoso aqui da Rio de Janeiro. Então lá naquele tempo, Jesus, intentando que todos ouvissem o que ele ia pregar, ele vai se utilizar da tecnologia que ele tinha disponível. Ele sobe para o alto de uma montanha, porque a sua intenção é se utilizar do vento, que levaria a sua voz, e todos escutariam que ele pregaria em cima daquele monte. É no alto desse monte que vai nascer um dos sermões mais extraordinários e edificantes que Cristo pregou, e está registrado nas Escrituras. É no alto desse monte que Jesus vai nos ensinar o que é reino dos céus. É no alto desse monte que Jesus vai nos ensinar o que verdadeiramente é ser um cidadão do reino. É no alto desse monte que vai nascer o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Jesus enche o seu pulmão, oh aleluia, no alto daquela montanha, e começa a pregar dizendo: bem-aventurados, oh aleluia, Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles, oh aleluia, é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino. Escute isso aqui, eu estou te ensinando como nasceu a oração do Pai Nosso, e não dá para te ensinar sem partir do princípio. Olha como é que começa o sermão do monte: bem-aventurado os pobres de espírito. Olha só como é que esse ensino vai na contramão de toda a soberba e arrogância que aqueles líderes da época, religiosos do judaísmo, apresentavam. Olhe para cá: bem-aventurados os pobres de espírito. Espírito aqui, Estevão, no versículo 3 de Mateus 5, na gramática grega, o espírito aqui é um dativo. O que é um dativo? De forma simples, o dativo, ele pode ser, dependendo da construção da frase, um agente causador. Um agente causador é algo que está gerando, uma ação sobre outro algo. No caso aqui, qual o resultado dessa ação do Espírito? Todo aquele que é alcançado pelo Espírito, ele se torna pobre. Ele se torna pobre. Pobre aqui não está apresentando alguém desprovido da condição de usar um bom terno como o obreiro Gabriel, um terno novo, lindo, está na etiqueta, né, meu amigo? Coisa boa. Não é alguém desprovido da condição de comer em boas churrascarias, como o presbítero Rafael, todo final de semana, leva a família dele, coisa boa, para comer no Norte Grill. Norte Grill já ficou até no passado, já o negócio é mais elevado, coisa boa, amém? Mas não é isso, não é sobre isso, oh aleluia. Pobres aqui, a palavra grega pitochos, fala de dependência, fala de dependência. Todo aquele que é alcançado, que sofre a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, ele se torna dependente, ele é completamente quebrantado. Toda a nossa autossuficiência e soberba elas são estraçalhadas, elas são moídas, oh aleluia, porque uma das funções primárias do Espírito Santo sobre a nossa vida é nos aquebrantar. Daí você entende a sentença das bem-aventuranças, essa expressão grega maravilhosa,
maravilhosa, Macários, que não está apresentando alguém que tem que fazer algo para alcançar o céu, porque senão o céu seria alcançado por obras de homens, seria algo meritório, mas pelo contrário, ao contrário disso, as bem-aventuranças apresentam alguém que é bem-aventurado, porque o céu alcançou ele primeiro, e por causa disso, ele agora pode produzir um padrão de vida agradável aos olhos do Senhor. Mas eu não agrado a Deus porque prego muito, canto muito, ou porque sou bom no que faço. Eu posso agradar o Senhor, porque Cristo foi perfeito na obra que na cruz do Calvário ele consumou, e todo aquele que é alcançado por essa obra, ele agora pode produzir um padrão de vida agradável aos olhos do Pai. Oh, aleluia! Fica tranquilo que já já você vai dar uma glória interessante. Oh, aleluia! Oh, glória! Por favor. Então todo aquele que é devidamente alcançado por esta obra, ele agora se torna completamente dependente daquilo que mudou a sua vida. Oh, aleluia! E aqui Jesus está nos ensinando algo que verdadeiramente apavora o inferno. Eu vou repetir, está sendo nos ensinado aqui por Jesus, no início desse sermão, algo que verdadeiramente apavora Satanás. Como assim, pregador? Entenda uma coisa, o diabo, ele não tem medo daquilo que ele pode me dar, e com isso ele pode me comprar. Então ele não tem medo da minha boa oratória, ele não tem medo das minhas graduações, ele não tem medo se tem muita agenda, se tem conta bancária cheia, que não é o meu caso ainda, infelizmente. Ele não tem medo se usa gravata bonita, sapato de couro, porque tudo isso ele pode me dar e usar isso para me comprar. Mas quando você carrega algo que ele olha e identifica e sabe que não pode te dar aquilo ali, ele fica apavorado. E um crente de coração aquebrantado confirma a intimidade que ele tem com quem aquebranta ele. E intimidade com o Espírito, oh, aleluia, o diabo não pode te conceder. Então uma coisa que apavora ele é quando ele olha e vê um jovem, uma mulher, um varão, alguém completamente aquebrantado pelo Espírito, completamente dependente do Espírito, porque um crente, oh, aleluia, que está nessa condição, ele tem uma intimidade diferenciada, oh, aleluia, e o inimigo sabe que ele não pode parar. Um crente que tem uma intimidade sólida com o Espírito Santo, o inimigo sabe que ele não pode desanimar. Um cristão que tem uma intimidade, oh, aleluia, sólida com o Espírito, porque todo aquele que constrói com o Espírito Santo uma intimidade enraizada, sólida, glória, bem estruturada, ele traz consigo características, oh, aleluia, que são fundamentais para você poder derrubar o inimigo que vem contra a tua vida, contra a tua casa. Como assim, pregador? Todo aquele que tem intimidade com o Espírito e é quebrantado pelo Espírito, ele tem consigo a garantia da presença do Pai. Eu vou repetir, todo aquele, oh, aleluia, que carrega um coração consigo aquebrantado, que é completamente dependente do Espírito, ele tem a garantia da presença do Pai sobre a tua vida. Pregador, tu lançou um jargão no final da mensagem para mexer com o meu emocional. Irmãozinho, é Bíblia adentro. Isaías capítulo 57, versículo 15. Deus habita num alto e sublime trono, mas também habita com os contritos e aquebrantados de coração. Oh, olha, alguém já pegou ali, alguém já entendeu ali. Sabe por que o inimigo não pode parar? O crente é quebrantado pelo Espírito, porque ele carrega consigo a presença de Deus, a presença do Pai. E eu estou para ver Satanás parar. Um jovem
cheio da presença de Deus. Céu e tu que calabadarafassaio. Eu sozinho sou presa fácil, mas manda o inimigo tentar contra a minha vida, eu cheio de Deus. Manda o inimigo tentar contra a tua vida, tu cheio de Deus. Manda ele tentar contra a tua casa, tu cheio de Deus, oh aleluia. Mas não para por aí não, oh glória. Olha outra característica gerada pelo quebrantamento do Espírito. Todo aquele, oh aleluia, que carrega consigo um coração aquebrantado pelo Espírito, ele tem a garantia do favor do Pai sobre a sua vida. Eu vou repetir, ele tem a garantia do favor de Deus sobre a sua vida. Que é isso, pregador? Tu aprendeu com quem? Aprendi isso com Davi, no dia mais difícil da vida dele. Ele escreveu o Salmo 51, através da inspiração do Espírito Santo. No versículo 17 ele disse: um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. Eu vou repetir, mas tu dá uma glória mais alto. Um coração contrito e quebrantado traz sobre a sua vida o favor de Deus. Oh, aleluia. Eu quero pedir, é a primeira vez na mensagem, presbítero Rafael, ninguém nem vai poder chegar para ti e falar: pregador chato, toda hora ficou pedindo isso. Eu não sou de pedir isso toda hora, eu peço uma ou duas vezes no máximo, para tu pegar na mão do teu irmão, oh aleluia. Pega na mão dele, porque você vai me ajudar a pregar agora, oh glória. Pega na mão dele, teu irmão está cansado, vem da faculdade, do colégio, do trabalho, começa a sacudir ele, vai, sacode ele, oh glória. Sacode ele de forma educada, para não deslocar o ombro do seu irmão. Agora você que é cheio do Espírito Santo, me ajuda a pregar, por favor. Olha para ele como profeta, diz: sobre a tua vida está o favor do Pai. Fala para ele: sobre a tua vida está o favor do Pai. Fala: sobre a tua vida está o favor do Pai. Então, pelo amor de Deus, te faço um pedido: mantenha o teu coração aquebrantado. Mantenha o teu coração aquebrantado. Só você que crê, rasga a tua alma, abre a tua boca para adorar. Céu e calabadarafassaio. Oh, aleluia. Coisa boa, é bênção ser aquebrantado pelo Espírito. Mas deixa eu te ensinar uma coisa para tu nunca mais esquecer. Ei, adolescente, olhe para cá. O Espírito Santo pode te fazer chorar, mas você não pode fazer ele chorar. Ele te fazer chorar é bênção. Você fazer ele chorar é maldição. Melhora, vou melhorar. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, aos quais está selado para o dia da redenção. Então entenda que ser íntimo traz consigo responsabilidade. Não dá para querer ter a presença e andar de qualquer maneira. Já estou partindo para o final. Não dá para querer ser templo e entregar um comportamento que desagrada ao Senhor. Porque o mesmo que me aquebranta é o mesmo que me convence daquilo que agrada ao Senhor. Vou repetir. O glória vai sumir, mas eu não estou nem aí para isso. Não dá para querer ser casa do Espírito, mas quando o Espírito olha para a tua playlist, Pose do Rodo, Oruan, Anitta, Pablo Vittar. Não dá para querer
parecer cheio do Espírito, mas quando o Espírito olha para você, quando ninguém está vendo, está fazendo dancinha de TikTok. Menininha dando pala de marquinha, homem dando palinha de bracinho forte. Aí não, né? Aí não tem como. Não dá para querer ser quebrantado pelo Espírito, mas quando está lá no cantinho com o celular e ninguém está vendo, está jogando tigrinho. Está fazendo aposta na Bet. Vou fazer uma fezinha. O quê? Não dá, né, filho? Não dá, né, filho? Não dá para querer ser casa do Espírito, ser quebrantado, mas está lá de madrugada no Zap conversando com quem não era para conversar, né? Isso quando não manda umas fotos insinuantes, né? Aí não dá, né, jovem? Fica chateado comigo não, filho. Mas eu quero que tu vá para o mesmo céu que eu vou. Não dá, filho. Ele pode te fazer chorar, mas você não pode fazer ele chorar. Quem é quebrantado pelo Espírito, dependente, ele sabe para onde ele vai levar suas crises, ele sabe para onde ele vai levar suas mazelas, ele sabe para onde ele vai levar suas lutas. Crente que é dependente do Espírito não perde tempo indo para a rede social, ficar mandando indireta para um, indireta para outro. Não. Crente que é quebrantado pelo Espírito, que é dependente dele, não perde tempo batendo boca, falando palavrão. Tu não vai dar na cara de ninguém, tu não vai arrancar o aplique do cabelo de ninguém. Sujeito mulher, sujeito homem, tu era lá fora, aqui dentro tu é servo, completamente dependente do Espírito de Deus. Quem é dependente do Espírito, ele sabe para onde ele vai levar suas guerras. Aleluia. Ele vai fazer o que Jesus te ensinou em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Deus que te vê. Olhe para mim. Sermão do Monte fala de intimidade e comportamento. E o versículo 6 de Mateus 6 te entrega isso. Porque entrar no quarto, a construção gramatical está falando do local de intimidade. Tem muita gente abrindo mão do seu local de intimidade com o Pai para resolver as coisas com a força da sua língua ou com a força do seu braço. Aí não, né? Entrar no seu quarto e orar a Deus fala de intimidade e fala de comportamento, porque ele fala assim: e ora ao teu Deus que te vê. Não é o Deus que te ouve, reparou? É o Deus que te vê. Por que é o Deus que te vê e não o Deus que te ouve? Porque para o Pai, primeiramente, o que conta não é o que sai da tua boca, mas é o que o teu comportamento está entregando. Glória sumiu, só deu glória aqui, irmão. Irmãos, porque se teu comportamento não condiz com o que está saindo da tua boca, para Deus tu é hipócrita. E lembra que eu disse no início da mensagem o que está reservado para os hipócritas? Desde o início eu falei que a mensagem está toda ligada, irmão. Aleluia. Fala de intimidade e comportamento. Glória. E aqui eu finalizo. Mas pregador, eu sou crente, tenho conservado minha intimidade com o Pai e tenho buscado. Mas parece, Tiago gosta, quanto mais eu oro, mais a intensidade da guerra aumenta. Parece que quanto mais eu oro, mais o inimigo se levanta. E é tanta pancada, Tiago, que tem vezes que o meu local de intimidade é dentro do meu banheiro, com a porta fechada, com roupa toda debaixo do chuveiro, só chorando. Porque está doendo, Tiago. Tem hora que eu entro no quarto para orar, não sai uma palavra, eu só choro. Porque as pancadas têm machucado, é a guerra atrás de guerra. Parece que eu estou levando a minha casa toda nas costas, Tiago. Que batalha. Tiago, tem hora que eu vou entrar no meu local de intimidade para orar, mas a dor está tão grande que eu não sei nem mais o que dizer.
E a única coisa que eu falo ou pronuncio é: Senhor, já não sei mais o que orar, já não sei mais o que te falar, já não sei mais o que te dizer. Aí eu te pergunto: tu acha mesmo que tu pegou teu Jesus de surpresa? Tu acha mesmo que tu pegou teu Jesus desprevenido? Ele já sabia que teria dia que a intensidade da guerra seria grande. Ele já sabia que teria dia que a dor da alma ia abafar o meu clamor. Ele sabia que teria dias como esse. E já sabendo que teria cenários como esse, onde você só conseguiria indagar ele dizendo: o que eu oro? No alto daquele monte ele já te respondia assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Vou pregar só a parte A, que eu vou deixar para meus companheiros que vão vir depois de mim. Olhe para cá, olha que riqueza, só a parte A. Olha a riqueza, Estevão, olha a riqueza. Pai nosso que está no... Quem é o Pai? Primeira pessoa da Trindade. Deus. E ele, como Deus, ele tem atributos, dentre eles o atributo da onipresença. Sim ou não? Sim. Mas reparou que Jesus está fazendo questão de dar uma localidade para o Pai? Pai nosso que está no... Céu fica embaixo ou fica em cima? Reparou? Ter vida de oração te ensina para onde você deve olhar. Vou repetir: ter vida de oração. Eu sou muito simples pregando, irmão. Não tem mega revelação. Ai, vou pegar uma mega. Eu sou muito preso ao que está escrito. Eu sou apaixonado pelo texto. E o texto é claro. Jesus está direcionando: Pai nosso que está em nós. Oh, aleluia. Quem tem vida de oração, oh, aleluia, tem os seus olhos direcionados para a direção certa. É por isso que eu estou para ver a diversidade temporal para um crente, um jovem que ora. Porque quem não ora na hora da dor bate cabeça, desequilibra, perde direção. Mas quem tem joelho no chão, mesmo com dor, mesmo chorando, mesmo com enfermidade, mesmo na guerra, a vida dele continua direcionada para aquele que pode fazer a diferença. Pega na mão do teu irmão, pelo amor de Deus. Pega na mão dele. Pega na mão dele mais uma vez, oh glória. Dá aquela sacudida marota nele. Oh, aleluia, forma educada, sacode ele. Oh glória. E só os jovens, só os varões e mulheres cheias de Deus, me ajuda a pregar. Olha para o teu irmão e diz: não perca a direção. Não perca a direção. Mantenha o teu joelho no chão e confie no Pai. Confie no Pai. Confie no Pai. Cadê você que crê nisso? Cadê a igreja que crê nisso? A glória! Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Olha o perigo de você perder a direção. Você vai olhar para onde não deve olhar. Pai nosso que está em nós, o céu está onde? Embaixo ou em cima? Irmão, aqueles que vivem daquilo que acontece aqui embaixo, ele é caracterizado como um crente natural. E o crente natural, ele vive daquilo que vê. E o camarada que vive do que vê, ele tem grandes chances de ter a sua fé desfalecida. Eu vou repetir: o crente natural vive do que? Olha o perigo de você viver do que vê. Você está num culto maravilhoso como esse. Deus toma os profetas da casa, te entrega uma promessa. Você não está vendo, mas você está ouvindo, sim ou não? E você vai dar glória a Deus do mesmo jeito, mesmo não vendo. Você recebe uma promessa: eis que eu sou contigo. Eis que aquele pássaro de ferro te espera. Eis aquele canudo. Eis aquela porta da faculdade, você vai passar em primeiro. Tu não viu, não aconteceu nada. Mas você como? Glória a Deus. Tu corre, pula, chora, roda igual helicóptero. Não é uma emoção, mas alegre, feliz. Não é verdade? Sim ou não? Mas você não está vendo a promessa e mesmo assim está dando glória. Mas talvez ao sair daqui, na esquina,
já tem um problema que você está vendo muito bem te esperando. Talvez na tua casa já tem um problema que você visualiza muito bem te esperando. E quando o problema vem, você não dá glória a Deus. Ninguém dá glória a Deus quando vem um problema. Ai, mais um problema, glória a Deus. Ai, mais um, ninguém pulou no poder. Mais um problema, que maravilha. Irmão, se tu é mais ou menos crente, tu ainda olha para Deus e diz: Senhor, tá bom, né? Vê se me erra. Não, irmãos. Quando vem um problema, você vê, tu murmura. Tu reclama. Olha o perigo de você ser um crente natural, que vive mais do que está vendo. Se tu recebe a promessa e você não vê, você dá glória. Mas o problema é que você vê muito bem, você murmura. E infelizmente é arriscado a gente ver mais problemas do que promessas. Você vai viver uma vida mais murmurando ou mais adorando? E murmuração está ligada à falta de direção. Lembra de Israel no deserto? Era para ser 1 ano, ficou 40 anos. Por quê? Era para ser pouco mais de 1 ano. Ficaram 40 anos, por quê? Murmuraram. Olharam na direção errada. Eles olharam para a promessa e viram as dificuldades. Logo a fé de grande parte faleceu. Por quê? Porque o segredo não é olhar para a promessa primeiramente, e muito menos para a dificuldade, mas sim para o Pai que te prometeu. Estou pregando para jovens hoje aqui, para uma igreja que precisa entender isso. Ei, o Pai está no cuidado de tudo, e através da tua oração, a sua fé fortalecida, vem a confirmação desse cuidado. É por isso que o inimigo não quer que você ore. Por quê? Porque se eu paro de orar, eu saio da direção do Pai. Mas a palavra hoje é: não perca a direção. Fala, não perca, se mantenha na direção do Pai. Por quê? Porque o Pai é aquele que te ensina, te protege e te alimenta. Só que isso aí é mistério para entrar o próximo pregador amanhã. Posso colocar a igreja de pé? Você coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Então, Esteban, se o Pai me alimenta, quando eu oro eu sou alimentado. Obviamente com a palavra, mas também com uma vida de oração. Se o Pai me protege, quando eu oro, estou debaixo da proteção dele. Se o Pai me instrui, quando eu oro, eu sou devidamente instruído. Qual é a intenção do inimigo? Ele quer te ver mal alimentado, desprotegido e sem instrução. Como é que ele faz? Não precisa orar não. Foi vocês que botaram o tema, tá? Ainda estou pegando leve. Vou orar para quê? Não? É isso que o inimigo tenta botar na sua cabeça. Mas sabe qual é o conselho para finalizar essa mensagem hoje? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17. Ei, adolescente, orai sem cessar. Orai, toda a igreja comigo, orai. Toda a igreja agora profetizando em cima dos adolescentes, orai. Eu creio que vai nascer dessa geração de adolescentes, oh aleluia, jovens fervorosos, oh glória, com joelhos enraizados no chão, e quando abrirem a boca, a intimidade que eles têm com o Espírito será visível, será visível, será visível. Cadê você que crê nisso? Cadê você que crê nisso? Aleluia! Eu quero orar. E eu quero fazer um apelo. Eu creio que eu só preguei para crente. Você ficou até agora me ouvindo, nem no banheiro você foi. Tu gosta muito de Bíblia, já louvo a Deus pela sua vida. Então eu creio que todo mundo que está aqui já aceitou a Deus, amém? Já aceitou o Senhor Jesus, já? Todo mundo é cristão? Está todo mundo de boa? Se tiver alguém que precisa aceitar Jesus, o momento é agora. Só que eu quero fazer um apelo, Rafael, que Deus colocou no meu espírito quando Ele mandou pregar essa mensagem em cima do tema que vocês colocaram. Falei, Senhor, como desenvolver uma oração que é tão conhecida? Deus falou, vai por aqui. Falei, amém. Enquanto o teu joelho estiver no chão, jovem, olha a responsabilidade. Tu pode ser o único crente na tua casa. Talvez seja esse, pode ser esse o cenário. Mas por causa do teu joelho,
a proteção do Pai está sobre os teus. Amém? Amém? Através da tua oração, o Pai vai te instruir. Quem é instruído carrega estratégias, e coisa boa é ter estratégias do Pai sobre a sua vida. Amém? E terceiro, você vai ser bem alimentado. Quem é bem alimentado é saudável. Falando de um mundo espiritual, uma boa alimentação adequada dada pelo Pai te dá uma vida espiritual saudável. Não é qualquer pratinho lá do inferno que vai te seduzir, não. Não é qualquer varão bonitinho, né, varô? Que vai te chamar a atenção lá de fora. Não. Mesma coisa é o varão. Não é uma varozinha do teu colégio que não quer nada. Não. Vida saudável, aleluia, espiritual saudável. Eu quero chamar aqui na frente, olha para mim, olha para cá. Os jovens, mas está aberto para todos que querem ter uma vida mais fervorosa com o Espírito. Tiago, eu quero ter uma... Irmão, olha, não vem aqui pela emoção, pelo amor de Deus, porque quem vem aqui vai fazer um voto com o Espírito, e para votar e não cumprir, a Bíblia ensina lá em Eclesiastes, né, Estevam? Tu que é biblicista, não tem um negocinho desse lá em Eclesiastes, né? Para votar e não cumprir é melhor que não? É onde que está? Esqueceu também, amém. Estamos juntos que eu esqueci também, amém? Mas está lá, filho, amém? Então só vem aqui se você está disposto. Rapaz, a mídia é boa de Bíblia. Cadê essa mídia, irmão? Mídia boa, está ali? Lá em cima. Mídia boa de Bíblia, rapaz. Que isso, hein? Deixa eu mandar. Mateus, um abraço para você, biblicista, ele foi lá na hora, ó. Coisa boa. Melhor que não vote do que vote se não pagues. Eclesiastes 5:5. Então eu dou 1 minuto para você. Tiago, eu quero ter uma vida fervorosa. Eu estou buscando, eu estou me preparando para isso. Eu quero ser cheio. Tiago, eu não sou batizado com o Espírito, mas eu quero buscar ser fervoroso, ser cheio. Pode vir, filho, o momento é agora. Vem cá. Não vem pela emoção, vem pelo voto que você está fazendo com o Espírito hoje. Eu te dou 1 minuto. 1 minuto. Não vem pela emoção. Não espera o Joãozinho vir. É você com Deus. Se olha para dentro, se analisa e diz: eu quero um nível maior com o Espírito. Eu quero crescer mais com o Espírito. Eu quero ser mais fervoroso. Oh, aleluia, oh, glória. Vem aqui no altar, pode vir aqui na frente, porque a gente vai orar. Eu vou clamar pela tua vida. Isso está aberto não só para os adolescentes, mas para toda a nave da igreja, membro, visitante. Você tem 30 segundos, não tem problema. Quem não quiser vir, não venha. Não é para vir por emoção. Eu quero isso. Pessoas já chegaram aqui se jogando, ó. Oh, aleluia. Já chegaram, o Rafael se derramando. Oh, aleluia, oh, glória. Céu e calabadarava súria. Tu que calabadarava saio. Estevão, eu ainda acredito em poder de Deus gerado pela palavra. Não precisa ficar falando que está vendo anjo onde não tem anjo. Não precisa ficar de palavra e de emocionalismo barato, jargão e pegue. Não. Eu acredito em poder do Espírito Santo, batismo gerado pelo quebrantamento da alma da pessoa, através do Espírito de Deus, através da palavra que é pregada, através do louvor que é entoado, através da oração que é feita. E aqui há jovens aqui, oh aleluia. Você tem mais 10 segundos. Não vem porque teu irmãozinho veio e tu está indo por ir. Não, é uma responsabilidade. Rafael, estou sendo bem claro, presbítero Rafael. É um voto com o Espírito. E se tu honrar, jovem, esse voto que tu está fazendo, se prepara para ser cheio. Se prepara para sair daqui hoje transbordando, oh aleluia. Porque Deus conta contigo. Eu sei que tem gente que olha para a nossa fragilidade externa e acha que tu não vai chegar a lugar nenhum, acha que tu não vai ser nada. Mas o exemplo disso foi a jovem que chegou aqui tremendo. Ela chegou aqui tremendo. Quem olhou e olho natural não vai sair nada, vai gaguejar, não vai falar nada. Mas na primeira palavra ela já começou a chorar. Na primeira palavra o Espírito Santo, o aleluia, já tomou ela. E quem estava ligado, o aleluia, foi encontrado por esse poder. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia.
aleluia. O Pai me trouxe aqui para dizer: ei, eu conto contigo, adolescente. O Pai me trouxe aqui para te dizer: eu conto contigo. Cadê o papai e mamãe para levantar a mão? Liderança, pode ir até aqui esses jovens. Aos ministros, por favor, me ajudem. Levante a mão. Levante a mão para cá, porque sobre a vida de vocês tem autoridade, tem poder de Deus. Deus quer batizar, Deus quer reavivar. Eu não preciso ficar berrando igual maluco aqui para o Espírito Santo batizar. Oh, aleluia. O efetuado poder, o querer é dele. Ele só precisa disso aqui que tem aqui, ó: corações aquebrantados no altar. Cadê a liderança dos jovens? Cadê as mulheres de oração que estão aqui na casa? Se tiver papai e mamãe desses jovens, o momento é agora. Levanta a mão, porque Deus vai encher eles conforme a proporção e a medida que o Espírito Santo decidir. Oh, aleluia. Eu creio que o coração desses jovens, a mente deles, oh, aleluia, será cheia, serão cheios do Espírito Santo. Cadê os jovens? Pode começar a adorar, jovem. Pode começar a dar glória a Deus, oh, aleluia. Você que não é batizado pelo Espírito, só basta um coração aquebrantado e uma adoração verdadeira. E hoje o Espírito te envolve. Hoje o Espírito te envolve. A línguas de fogo hoje, disponibilizadas no reino para a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro aqui nesta noite. Oh, aleluia. 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 Cadê a igreja comigo? Oh, aleluia. 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 Céu e calababadarabaçu. Senhor, eis aqui os jovens que estão, meu Pai amado santo, derramando as suas vidas diante do teu altar aqui nesta noite. Senhor, é somente a abertura dessa festividade, Pai, mas há jovens extremamente aquebrantados, Pai, diante desse altar, Senhor. O meu pedido é: Deus, esconde a vida deles no teu Espírito, Pai. Estevam, Satanás está pensando que a nossa juventude vai ser algo fácil, mas não vai não. Está repreendido, porque Deus está levantando uma geração de jovens que serão escondidas pelo Espírito de Deus, oh, aleluia. Senhor, esconde esses jovens no teu Espírito, esconde a mente deles no teu Espírito, esconde o coração deles no teu Espírito, esconde o sentimento deles no teu Espírito, esconde, Pai, a vida emocional deles no teu Espírito, mas principalmente, meu Pai, esconde a vida espiritual, Senhor. Aviva, reaviva, trabalha, trata, aquebranta na medida certa. Céu e calabada-ravassai. Cadê você, jovem, que quer ser batizado nesta noite? Se derrama, adora, olha essas línguas de fogo, seja cheio. Oh, aleluia. Senhor, derrama sobre a tua igreja o teu poder, derrama sobre a tua igreja o teu Espírito, Pai. A honra é tua, a glória é tua, o poder é teu, efetuar é seu, Senhor. Cumpre a tua boa vontade sobre as nossas vidas nessa noite. Glorifica teu nome. Abraça esses jovens, isso, abraça. Olha o Espírito trabalhando. Está chorando, isso não é emoção não, ó. Está chorando, sabe quem são? O Espírito Santo. A cada lágrima derramada é uma ação, é um tratado, Espírito. Ei, jovens, quem determina a última palavra sobre a vida de vocês é o Pai que está nos céus, não é o homem. O homem nos julga pela nossa fragilidade, mas Deus conhece o interior de vocês. Há um voto sendo feito aqui. Deus levantou vocês para serem mais fervorosos. Deus vai honrar isso, se preparem, porque esse congresso vai marcar a vida de vocês. Eu vou repetir, se preparem, porque esse congresso vai marcar a vida de vocês.
Ministérios irão florescer. Vou repetir: o Pai vai regar ministérios sobre a vida desses adolescentes. Ministérios irão florescer. Cadê papai e mamãe que está aqui orando? Cadê papai e mamãe desse adolescente que está aqui orando? Vai clamando, vai clamando, vai clamando, igreja. Senhor, derrama, Senhor, enche, Senhor, revista, Senhor, capacita, cumpra a tua boa vontade. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus nós te oramos, Senhor, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. E toda igreja em alto e bom som, num ato profético, vai dizer um amém bem grande para esses jovens. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, mais uma vez, em nome de Jesus, que Deus abençoe, jovens, sejam cheios.